Quinta-feira, o Jornal da Sete abre espaço para a saúde. Ao meu lado, eu converso com o fisioterapeuta Fábio Ribeiro Augusto Júnior, que vai falar sobre a osteopatia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Júnior. Vamos falar primeiro, Fábio, o que é a osteopatia? Eu gostaria de desejar uma boa noite para os seus telespectadores também, que estão nos assistindo. Bom, Júnior, a osteopatia ela é uma modalidade terapêutica que foi praticada, começou a ser praticada nos Estados Unidos em meados no fim do século XIX. E começou a ser praticada por um médico norte-americano que se chamava Dr. Andrew Taylor Still. Através dessa prática, ele utilizava as suas mãos para manipular bloqueios que existiam nas articulações e esses bloqueios geravam dores nos seus pacientes. Certo. E em que indicação a osteopatia deverá ser utilizada? Deverá ser utilizada em casos de dor. Dores provocadas por patologias como hérnias discais, como artroses, outros tipos de patologias também, como ciatalgias, torcicolos, até mesmo enxaquecas e por aí. Certo. O que é suposto eu sentir com uma sessão de osteopatia? Imediatamente após a manipulação que é realizada, o paciente vai sentir no momento exato o alívio da dor e no final de uma sessão, passadas 24 horas da primeira sessão, um bem-estar. Certo. Existe algum cuidado antes de ter uma sessão de osteopatia? Olha, os cuidados que existem é uma avaliação que deve ser bem feita, deve ser uma avaliação bem realizada, com exames complementares, né, como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Colher mesmo a história desse paciente para saber se ele tem indicação para o tratamento osteopático. Por que isso? Porque a osteopatia, como eu falei, ela se utiliza das mãos para tratar. Ok, Fábio, mas você me pergunta, o que é que você faz? Né? A manipulação ela é o quê? Ela é o conhecido popularmente como tranco, né, que é dado na minha coluna ou em qualquer parte do corpo. E esse tranco, ele libera um barulho, né? Um ruído sonoro, que as pessoas chamam de estalo popularmente. Né? E através disso, eu tenho esse tranco como uma ferramenta para eu utilizar, que é assim popularmente chamada. Mas eu posso estar utilizando outras técnicas mais suaves para poder atingir o mesmo objetivo terapêutico. Vai depender da indicação. Por exemplo, pessoas que têm osteoporose, doenças inflamatórias, elas já estão contraindicadas à manipulação direta, né, que é o chamado tranco. Certo. E as mulheres grávidas, elas podem receber esse tipo de sessão? Sim, claro que podem, até mesmo porque a grande parte das mulheres grávidas, elas costumam ter muitas dores na região lombar, né, que é a região baixa da coluna, pelo fato de aumentar, de ter uma diferença do ângulo lombar pelo aumento, né, do abdômen, pela presença do bebê. Certo. E no ato da sessão, o paciente ele sente alguma dor? Não, no ato da sessão não. São técnicas totalmente indolores, né, o paciente ele não sente dor no momento. E se caso houver alguma dor, alguma coisa, isso é interrompido imediatamente. E quem são essas pessoas que procuram um especialista? Olha, quem vai procurar o profissional da osteopatia são aquelas pessoas que, por problemas dolorosos, já passaram por médicos ortopedistas, já passaram por curandeiros, né? Já passaram por vários outros profissionais, acupunturistas, e elas não se viram livres disso. Por quê? Porque muitas vezes as dores que nós sentimos, elas são provenientes, como eu falei, desses bloqueios, desses travamentos ósseos, né, que são gerados nas articulações. Pensa isso, vou dar um exemplo, como se as nossas articulações fossem as engrenagens, por exemplo, de um carro. Né? Essas engrenagens, elas podem, com o tempo, perder a sua lubrificação, elas podem enferrujar com o tempo. Né? Assim são as nossas articulações. E nós, como fisioterapeutas, no meu caso, como osteopata, seria o caso como se eu fosse um mecânico, né? Um mecânico que vai colocar essas engrenagens no lugar. Certo. E a pessoa, ela sente um alívio após essas sessões? Imediato? Sim. Como é que funciona? Exatamente, ela sente um alívio imediato. Lógico que, em alguns casos, de repente, 1 ou 2 sessões são necessárias. Em outros casos, em casos mais crônicos, né, a gente vai necessitar de mais sessões, como, por exemplo, hérnias de disco, né? Porque, geralmente, infelizmente, é o que acontece muito no meu caso,
Os pacientes só me procuram quando já estão com um caso bem crônico, quando já passaram por várias pessoas, né? E aí querem que o problema de repente seja resolvido em 1 ou 2 sessões, e isso não vai ser possível. E essa especialidade é bem nova no mercado, né? Ah, sim, bastante. Bem nova. Apesar de ter surgido no século XIX, nos Estados Unidos ela é praticada por médicos, só médicos podem praticar osteopatia, e na Europa ela é uma profissão independente. E aqui no Brasil a osteopatia ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Então isso ainda é algo novo, que tem uma divulgação maior no eixo Rio-São Paulo, agora já temos em Belo Horizonte, e a oportunidade agora em Governador Valadares. Ok, Fábio, obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigado a vocês.